Fala pessoal do segundo ano, tudo legal? Bom, nessa aula de hoje eu vou resolver com vocês algumas questões mais aprofundadas. São questões que a gente chama de questões aplicáveis em provas, né? Geralmente algumas questões que vão ser abordadas para vocês aí, elas são pertinentes em questões do Enem, por exemplo, né? Às vezes são questões mais contextualizadas, então a gente precisa de interpretar um pouco essas questões e, além do mais, a gente tem que utilizar aqueles conceitos que nós já aprendemos nos cálculos de concentrações, tá? Então eu separei para vocês aí três questões e essas três questões eu vou resolver com vocês agora. Então vamos lá. A primeira questão é essa daqui do Enem que caiu em 2010, tá? Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer é uma leitura muito bem feita, porque estas questões, quando elas possuem um texto muito grande, geralmente a gente fica um pouco com preguiça de ler e a tendência é que a gente tenha de pular. Então é preciso que vocês façam uma leitura, uma vez, duas vezes, e destacar as partes principais, tá? Então vamos lá. Ao colocar um pouco de açúcar na água e mexer até a obtenção de uma só fase, prepara-se uma solução. O mesmo acontece ao se adicionar um pouquinho de sal à água e misturar bem. Uma substância capaz de dissolver o soluto é denominado solvente. Então, até agora, só deram conceitos e algumas informações sobre o que é soluto, o que é solvente, o que é solução, né? Por exemplo, a água é um solvente para o açúcar, para o sal e para várias outras substâncias. Aqui começa a questão necessariamente, tá? Suponha que uma pessoa, para adoçar o seu cafezinho, tenha utilizado 3,42 gramas de sacarose, a massa molar igual a 342 gramas, 1 mol elevado a menos 1, para uma xícara de 50 ml do líquido, no caso do café, né? Qual a concentração final em mol por litro de sacarose nesse cafezinho? Então aqui tem as opções. Então aqui nós temos que trabalhar um cálculo. Esse cálculo ele pode ser feito em regra de 3 e ele pode ser feito também através da fórmula, tá? Então eu vou ampliar minha tela aqui para a gente poder resolver essa questão. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar os dados. Então nós temos que tirar os dados. A primeira coisa que eu tenho aqui seria, primeira coisa que foi dada é a massa da sacarose, né? A massa da sacarose, a sacarose é um açúcar, e esse açúcar tem uma massa molar, MM, grandão, de 342 gramas barra mol. Certo? Então aqui já está a massa da sacarose. Outra coisa que foi falado no exercício, que utilizou-se uma massa de sacarose, uma massa de açúcar. Essa massa de açúcar eu vou chamar de M1, é a massa do soluto. Foi de 3,42 gramas desse açúcar, ok? Para adoçar um volume de 50 ml de uma xícara de café, ok? Então eu quero saber qual é essa minha concentração mol por litro, ou a minha concentração molar, ok? Então tá aí os teus dados. A primeira coisa que a gente faz é tirar os dados, tá? Depois que a gente tira os dados, que a gente começa a fazer a resolução efetivamente, tá? Eu sei que a concentração molar, ela pode ser mol sobre volume. Se eu tivesse dado esse valor aqui em mol, era só aplicar direto na fórmula e eu iria resolver. Lembrando que meu volume tem que ser passado para litros. Então isso daqui, já transformando, ó, é a mesma coisa que 0,05 litros. Então eu tenho que transformar para litro, então não se esqueça, tá bom? Só que eu não vou poder usar essa fórmula aqui. Por quê? A não ser que eu transforme 3,42 em mol. Se eu dei aqui em massa e eu estou pedindo em mol, eu tenho que utilizar esta fórmula aqui, ó. É a fórmula trabalhada da concentração molar quando eu tiver dado a minha massa. Então eu tenho aqui a massa molar, vezes o volume. Eu estou misturando a fórmula da concentração comum com a fórmula da concentração mol por litro. Ok? Então, concentração molar vai ser igual
Qual era a massa que eu tinha, pessoal? Eu tinha 3,42 gramas. 3,42 gramas de sacarose. Dividido pela massa molar da sacarose, foi dado 342 gramas 1 mol, vezes o volume da solução. Cuidado para não colocar 50 ml. Tem que ser colocado 0,05 litros. Aí a gente efetua essa matemática aqui e a minha concentração molar vai ser igual a 0,2 mol/litro. Ok? Então ali eu resolvi uma questão de concentração molar. Eu converti aquela minha quantidade de açúcar presente numa quantidade de café, né, em concentração molar. Beleza? Então aqui eu tenho a letra B. Certo? Muito bem. Próxima questão. Um desodorante vendido comercialmente nas farmácias traz a seguinte descrição do produto. Lisoform Primo Plus, desodorante corporal que previne e reduz os maus odores, deixando uma agradável sensação de limpeza e frescor. Insubstituível na higiene diária, garante bem-estar e a tranquilidade para o convívio social. Finalidade: desodorizar e higienizar o corpo. Modo de usar: usar uma tampa contendo uma solução contendo 8 tampas de 32 ml de Lisoform Primo Plus para 1 litro de água. Então aqui a gente tem uma maneira de usar. Aqui está falando que para eu usar o Lisoform Plus, ele tem que ser diluído em água, porque o Lisoform Plus ele é muito forte. Então eu preciso de fazer uma diluição. Então eu tenho que colocar 8 tampas, ou cerca de 32 ml, né, em 1 litro de água. Só que você não vai preparar 1 litro, você vai preparar uma quantidade menor. Só que tem que ser na mesma proporção, né, estequiométrica. Então eu tenho que fazer um cálculo para saber quantas tampas que eu deveria colocar. Tem gente que faz isso aqui de cabeça. Você pode fazer uma regrinha de 3, tá? Ou seja, para 1 litro de água, que é 1000 ml, eu uso 8 tampas. Para 250 ml, X tampas. Então é só fazer uma regrinha de 3, tá? Então vamos resolver essa questão também aqui. Vamos lá. Só passar aqui para a página inteira. Ok? Então, essa questão aqui a gente pode desmanchar, né? A próxima questão é uma questão de regra de 3. Então, a gente pode fazer por proporção simples. Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem o seguinte. De novo, os mesmos dados, tá? Sempre a gente tem que tirar os dados aqui para ficar fácil. Eu sei que para preparar 1000 ml, eu tenho que diluir com 8 tampas. 1000 ml, 8 tampas. Senão vai ficar extremamente forte, né? Só que eu quero preparar 250 ml. Para preparar 250 ml, X tampas. Aí aqui é só multiplicar cruzado. 250 vezes 8, dividido por 1000. 250 dividido por 1000 vai me dar 2 tampas. Se eu quiser saber quantos ml, né, eu tenho que fazer uma outra regrinha de 3. Se 8 tampas são 32 ml, 2 tampas, x ml. Aí eu saberia também quantos eu tenho em termos volumétricos desta solução. Por incrível que pareça, essa questão eu já coloquei uma época numa prova e muitos alunos tiveram erros. É uma questão muito simples, mas se você não interpretar direito, você consegue errar uma questão simples dessa, né? E a terceira e última questão é essa daqui, ó, do refrigerante zero açúcar. As informações destacadas abaixo foram retiradas do rótulo de um refrigerante zero açúcar. Sobre a presença do aspartame em 100 ml de refrigerante, sobre a presença do aspartame em 100 ml do refrigerante, calcule a sua concentração em gramas por litro. Então está querendo a concentração comum, ok? Só lembrando que 1 grama é igual a 1000 miligramas. Então, para a gente transformar isso daqui, eu vou ter que dividir os 12 miligramas
por 1000. Então eu tenho que utilizar a minha massa do aspartame em gramas, tá? E eu tenho que utilizar esse meu volume aqui, que era do refrigerante, que estava em 100 ml, passar para litro. Então é sempre grama por litro que é a minha concentração que está sendo pedida aqui para você não se esquecer, ok? Então vamos de novo fazer essa resolução aqui. Ampliando a tela, chegando a minha cadeira aqui mais para a esquerda. Então vamos lá. A terceira questão está te dizendo o seguinte: vocês têm 100 ml de refrigerante zero açúcar, né? Então esse aqui é o volume da solução. Se eu tenho 100 ml, isso aqui é a mesma coisa que 0,1 litros. Então eu tenho que passar meus volumes para litros, ok? A minha massa estava para 12 miligramas, ok? 12 miligramas dividido por 1000, porque eu quero converter isso daqui para gramas, dividido por 1000 vai me dar 0,012 gramas. Beleza, grama por litro. Então a concentração comum não é a minha massa em grama dividido pelo volume da solução. Então é só eu aplicar isso daí, né? Então é 0,01, desculpe, 0,012 dividido por 0,1 litros. Só fazer essa divisão aí, eu vou encontrar que eu tenho 0,12 gramas por litro. Então, consegui encontrar ali a minha solução, ok? Nesta questão aqui, ela não é uma questão de múltipla escolha, né? É uma questão apenas de resolver, de resolução. Então, o interessante, pessoal, é que nós temos vários tipos de questões. Essas 3 questões aqui são questões de análise de rótulo de bebida, de análise de rótulo de um desodorante ou de um desinfetante, por exemplo, e esses desinfetantes têm que ser diluídos. O próximo conteúdo que nós teremos é sobre diluição de soluções. Então a gente vai ter que saber qual a quantidade exata de água que eu tenho que colocar numa solução para ela ficar mais diluída ou menos concentrada, tá? E aqui uma solução de uma questão corriqueira. O simples fato de nós adoçarmos as nossas bebidas permite que eu faça um cálculo da concentração daquele soluto naquela bebida que a gente estiver utilizando, tá bom? Então, eu espero que vocês aprenderam um pouquinho mais aí sobre cálculos de concentrações. Esses cálculos de concentrações aí, é sempre importante que a gente aprofunde nos exercícios. Tem exercícios mais complexos para serem feitos. Ok, pessoal? Então, a gente vai dar continuidade no nosso conteúdo aí. O próximo capítulo é sobre diluição de soluções. A gente precisa de todos esses conteúdos vistos até agora como pré-requisito para a diluição de soluções. Beleza, pessoal? Fique com Deus. Um abraço. Até mais.